Não sei se ele não deu início à gravação até agora Foi, começou. agora foi. Então tá, bom dia aí a todos e todas, também ao professor Rude, nosso convidado para essa conversa hoje, reunião com as turmas do quinto período. A gente hoje está conversando, um debate, né, uma conversa a partir do clipe da Anitta, Go From Rio, e sobre as identidades culturais, né, como é que o clipe revisita essas identidades, o que a gente pode pensar a partir daí, o que ele nos dá a pensar. Aqui, cadê? Não, e aí, assim, a gente vem. Aqui também vou depois disponibilizar aqui a letra do clipe, a letra também do Garota de Ipanema, né? Acho que valeria a pena a gente pensar isso, como é que a música retoma um clássico e o que ela faz com esse clássico. E a gente está aqui debatendo identidades culturais, né? Como que qual o papel das mídias, da indústria cultural, qual o papel também do mundo agora digitalizado, né? Da nossa imagem digitalizada nas nossas formas de viver também, né? Como é que isso não apenas impacta, né, e influencia a gente, mas molda a gente, faz a gente ser do jeito que a gente é, né? A gente chega a ser difícil imaginar a nossa subjetividade separada desses elementos todos, né? Das coisas que a gente gosta de ler, ouvir, daquilo que compõe o nosso tempo livre de lazer, de entretenimento, de cultura, de arte, enfim, das coisas que em tese não têm utilidade nenhuma, mas que na verdade são muito parte do que a gente é. E é um pouco esse campo também que a arte e a cultura se colocam muitas vezes, né? De um certo ponto de vista. E aí, não sei, tá em aberto, vamos conversar. Não tem verdade prévia, não. Pessoal, bom dia mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui. Fico muito feliz em continuar aqui um contato com os alunos que eu vejo lá nos primeiros períodos e depois nunca mais, né? Só nos corredores. Então, bom, para falar desse debate, assim, a música a música ela é uma constante para todas as pessoas do mundo. Acho que não foi descoberto nenhum povo, nenhuma cultura agora que não tivesse uma cultura expressiva, né, sonora. Por mais que a própria palavra música, ela é uma palavra de origem grega, né, então ela faz parte de um universo ocidental, né, em toda a sua generalidade, mas tem povos que nem têm uma palavra que é equivalente à música. Mas todos os povos têm as suas culturas expressivas que são sonoras, né? Com canto, com instrumentos próprios, né? E assim, desde o final do século XIX e durante o século XX, a música foi se estabelecendo como um ponto de interesse, né, por pesquisadores da antropologia, por uma área de pesquisa mais ligada à música que depois se estabeleceu sob o nome de etnomusicologia, né? É uma área do meu interesse no atual momento, que eu estou cursando um doutorado no ramo da etnomusicologia. Então, estou aprendendo bastante, porque é uma coisa nova para mim, mas estou bastante feliz assim, nesse aprendizado novo. E eu acho que essa música que o Pedro trouxe aqui é um exemplo realmente muito interessante para debater questões que são fundamentais
para esse estudo da etnomusicologia, né? Que seria assim, tem tem alguns tipos de definição, né, do que é etnomusicologia, né? Tem a definição que é o estudo da música na cultura, mas também o estudo da música como cultura, né? Então, e, claro, se debate o tempo todo o que é cultura e como a cultura acontece, né, entre as pessoas. Mas, primeiro, a coisa que mais chama atenção é que é muito importante o estudo da cultura como o estudo do outro, né? Uma das primeiras questões que vem aí para a gente é como é que a gente se define como um povo, porque a gente é diferente do outro povo. Não sei se o Pedro já chegou a falar isso, né, em outras aulas, mas aí vem a Anitta e fala: eu quero te contar de um rio, mas não desse que você conhece, mas de um outro rio, né? Então, assim, isso é talvez um dos primeiros versos, né, da música, pelo menos da parte do hip hop, né? Então, o que a Anitta faz? Ela vai pegar uma música já estabelecida, né, que é a Garota de Ipanema, que é uma música que hoje precisa ser muito problematizada, porque o início da bossa nova é uma fase de apropriação do samba, né? A bossa nova é uma música que fez muito sucesso comercial no mundo todo, parte da internacionalização da música brasileira, né? E protagonizada por sujeitos brancos e, ao mesmo tempo, apagando os protagonistas negros dessa música, né? Como o Johnny Alf, que virou uma figura esquecida, né? Mas foi uma figura muito importante para o início da bossa nova. E aí a Anitta pega essa música que é altamente problemática e altamente problematizada hoje, a Garota de Ipanema, então, né, pensa que, né, são dois velhos tarados enchendo a cara de uísque na frente da praia, olhando as meninas novinhas, né? Isso é bastante problemático, né? E aí ela pega essa música como base para falar de um outro Rio, de uma outra experiência socioeconômica, né? Porque ela está falando de pobreza, de uma outra experiência estética, que ela está falando dos corpos que são diferentes, né? Que tem curvas grandes, que tem isso e aquilo, né? De uma outra sexualidade, de uma outra cultura, tudo isso contido na mesma cidade, né? Realmente é uma música que vai trabalhar com essas contradições que a gente vive no Rio de Janeiro, né? De uma desigualdade social, de uma desigualdade de experiências culturais, de experiências de lazer, né? De experiências estéticas. Realmente, uma das coisas, só para terminar essa minha primeira fala, uma das coisas mais bacanas que eu andei lendo por agora foi uma ideia de um etnomusicólogo chamado John Blacking, um cara inglês, que ele fala da composição, né, como arte, como cultura e tal, e ele é um cara que fez uma pesquisa, um trabalho de campo, pesquisando a cultura musical de um povo da África do Sul, chamado povo Venda,
E aí ele, sobre a música desses Venda, ele dizia que as composições elas deviam, ao mesmo tempo, refletir, como também contradizer as tensões políticas, sociais e culturais do seu momento, né? E aqui a gente vê que isso não é, claro, exclusivo lá do povo Venda, né? A Anitta está fazendo exatamente isso, né? Está refletindo e fazendo a gente contrapor todas essas tensões culturais, políticas, sociais do nosso tempo, né? Do nosso espaço, da nossa cidade. Por que não? É isso. Tá claro, gente? Faço all right? Que saudade de falar isso. Dá um joinha aí no chat, pessoal. Queria ouvir aí as impressões de vocês sobre a música, sobre toda essa questão do... E ó, o PC do Pedro tá bugado. Acontece nas melhores famílias. Pode falar, tipo, na chamada? Porque eu tô com maior preguiça de digitar. Fala, querida, tudo bem? Bom dia, professor. Eu achei muito interessante quando você falou sobre as maneiras diferentes da gente consumir cultura e o que é cultura em si. Porque muitas pessoas diriam que essa música da Anitta não é cultura, por ser Anitta, por um clipe ter mais vulgaridade, vamos por assim dizer, né? E aí é muito interessante, porque eu acho que ela demonstra que existem duas visões e ambas são culturas, independente de qual classe social seja, que consome mais uma ou, e menos outra, ou qualquer coisa do tipo. E, além disso, eu também acho interessante que ela cita uma maneira que hoje em dia tem sido, assim, acho que a maior influência para a gente consumir cultura, que tem um verso que ela canta, vai malandra, gringo canta, todo mundo canta. Então, é tipo, se lá fora faz sucesso, aqui a gente também vai consumir. A gente está, tipo, terceirizando cada vez mais a nossa cultura para o que é a cultura dos outros. Muito bom, muito excelente a tua observação, né? Realmente, dentro dessa... Aí a gente entra numa outra alteridade, né? Alteridade no sentido da relação com o outro, né? Alter, acho que em grego é outro. Mas que é a nossa relação, né, de país... Antigamente falava terceiro mundo, aí foi país subdesenvolvido, hoje acho que ainda se fala em desenvolvimento, mas que há uma relação, né, que a gente espera sempre uma validação da cultura estabelecida, né? A cultura, isso é cultura. E realmente, né, se a gente pensar no imperialismo e no colonialismo que se deu durante os últimos séculos, né, e mesmo no século passado, pensa que Moçambique, por exemplo, né, que é um país lusófono, as pessoas falam português, entre outros idiomas, só teve sua libertação da colônia, da colonização, no caso portuguesa, na década de 70 do século passado. Né? É um país muito jovem. Então, toda essa estrutura de imperialismo e colonialismo, ela acaba impondo
um paradigma do que é cultura, ou daquela cultura que a gente deve almejar, né? Enquanto que cultura é aquilo que as pessoas fazem, né? Ah, sim, o Pedro apontou aqui a referência ao próprio clipe, né, da Vai Malandra. Aqui, a Anitta, a Anitta é uma artista muito ambiciosa, né, muito ambiciosa. Eu acho que no melhor sentido da palavra, né, então ela não tem medo de se usar como referência, né, e de se apropriar de outras referências de forma totalmente autoral aí, né? E claro, isso que a Ana Clara falou, né? Aquilo que eu estava falando da bossa nova também são situações muito parecidas, né? A bossa nova, com esse processo de branqueamento do samba, não deixa de ser também uma validação para que o samba possa virar aí uma cultura digna, uma cultura válida, uma cultura possível, né? A gente está falando do surgimento da bossa nova, que é no final da década de 50, né? Você pensa que no início do século, nem 50 anos antes, as pessoas eram presas por tocar samba na rua, né? Então, o samba saiu da marginalidade e se validou na sociedade, mas não como uma cultura inteiramente negra, mas sendo apropriada por sujeitos brancos. E hoje em dia é o mesmo esquema, né, professor? Igual você acabou de falar. Antigamente, o samba só fez sucesso, vamos por assim dizer, né, a bossa nova, porque ela era branca. Porque se fosse um negro cantando naquela época, não teria chegado onde chegou, alcançado outros patamares, enfim, até mesmo internacional, que é um ritmo muito bem solidificado. Mas hoje em dia a gente vê isso se repetindo com o funk, onde é um ritmo que, quando é cantado por alguém que já tem uma certa estrutura, como a Anitta, que, querendo ou não, esse sample que ela usou de Garota de Ipanema tem um pouco da batida ali do funk, muito leve, mas tem. E, enfim, quando é cantado por ela ou por outras pessoas que são brancas, enfim, são mas tem mais ascensão, assim, vamos por assim dizer, social, é bem visto ou mais aceito. Às vezes nem é bem visto, mas mais aceito. Agora, quando é aquele funk lá da favela, que canta a realidade que aquelas pessoas vivem, que na sua maioria são negras, é totalmente marginalizado, é quase um crime por si só você ouvir aquilo e cantar. Então, é um processo que continua se repetindo, né? Por mais que já tenham passado tantos anos, a gente ainda repete esse mesmo preconceito. Com certeza, eu concordo bastante e digo ainda que, né, você falou, é quase crime, mas de fato é criminalizado e acontece práticas de repressão criminosas, né, como foi o caso de alguns meses atrás, aquele baile que foi reprimido com uma forma que era um crime de guerra, na verdade, né? Quando a polícia cercou o baile todo, né? E pessoas morreram pisoteadas em São Paulo, né? Eu esqueci o nome da comunidade, era um nome no diminutivo, você lembra, Pedro? Agora eu não quero chutar e errar o nome, não. Mas, de fato, né, a gente, esse exemplo aí do funk e do samba, né? O funk, assim como tem até aquela música, né? Pra que discutir com madame? Madame não gosta que ninguém sambe. E tem um MC Teco, tem que olhar aqui se é ele mesmo. Ele fez essa reapropriação a partir da música do Pra que discutir com madame, que não gosta que ninguém sambe,
com o funk. Madame não gosta que ninguém funk. Aí ele faz esse paralelo, mostra como é que o funk, enquanto cultura da favela também, assim como o próprio samba, da periferia, cultura negra, ele é hoje criminalizado, assim como antes o samba era. E realmente tem esse mesmo movimento, né? Uma gourmetização do funk. Por exemplo, eu lembro lá no Circo Voador, na Lapa, no centro do Rio, lugar super, né, cheio de holofotes, né? Tinha lá o evento chamado Eu Amo Baile Funk, Eu Coração Baile Funk. Então o baile funk tinha ali todo um prestígio, só que ao mesmo tempo o baile funk na favela ele era e segue ainda muitas vezes sendo reprimido, precisando dar autorização, passando por uma autorização que não é do campo da cultura, mas é da instituição policial que vai autorizar ou não um evento cultural acontecer. Como é que pode o que é isso, né? O que é um fenômeno cultural que precisa passar pela autorização policial? Que relação é essa, né? Então, também, aí a gente acaba pegando mil questões ao mesmo tempo, né? Como é que a sociedade se organiza, como é que a cultura ela se organiza de forma muito desigual, né? Quem tem direito ao quê, a manifestar e quem que precisa autorizar ou não determinada manifestação. E, e esse tema aí, né, da bossa nova, e do samba, né? O samba que precisa. Vocês estão me ouvindo? Agora deu. Desliga. Samba. Então, o samba, perdão. Ele justamente, né, para ele se nacionalizar, para ele ser identificado com a identidade nacional, lá em meados do século XX, parece que ele também precisa passar por esse embranquecimento, porque ele ainda está sendo pensado naquela política do embranquecimento, né? O próprio Vinícius de Moraes também, ainda na época do governo Getúlio Vargas, compõe lá o Orfeu da Conceição, e aí tem toda uma referência também aos sons. Travou para vocês também, gente? Voltou, Pedro, voltou. Não, é porque quando eu caio, eu tento ir para o celular, e aí acaba que vira esse remix louco aqui. Mas eu estava mencionando, né, o próprio Vinícius, que também aqui junto com o Tom Jobim, né, na Garota de Ipanema, ele também tinha essa concepção, né, os sons graves, os sons dos atabaques, os sons do caos, os sons da África, uma certa representação estigmatizada, também estereotipada do que é o africano, o que é o europeu no campo da música, né? A melodia aguda, a melodia grave, a melodia, na verdade, harmonizada ali, que tem um sentido, e os sons do atabaque que remetem a um certo caos. Tal. Então tem uma concepção de cultura, de povo, de raça, que está presente no Vinícius, né? Que está presente nesses compositores, nesses inventores do Brasil, que podem ser questionadas também hoje, né? Já foram questionadas, são relidas, né? Não, tem um... Como é que a Anitta faz uma releitura em muitos níveis, né? Não a Anitta em si, né? Que a própria Anitta já é um conjunto, né? Acho legal, eu chamei a atenção, né? Quando a gente viu o clipe hoje. Olha aí aquele monte de nome, né? A Anitta, ela já é um conjunto de artistas. Acho legal pensar isso também. Ela é uma grande artista, mas que ela também é uma rede de artistas, na verdade, que trabalham para empresa. Ela é uma empresa, né? Então é importante pensar isso como elemento da indústria cultural também, né? Não é só uma figura que surgiu do nada e pronto, e é a Anitta, né? Assim como a gente está falando também dessas figuras, Tom Jobim, ou Frank Sinatra, que cantou a música Garota de Ipanema, a música que rodou o mundo. Qual é o peso que essa música tem no mundo, né? Como é que ela se transmite a partir de uma indústria cultural também, que vai dar preferência a ela, e a gente aqui ouviu falar em algum momento de Tom Jobim, mas de repente nunca ouviu falar de Johnny Alf, né? Que você mencionou mais cedo. Tem um conceito que eu acho que é tanto importante quanto problemático aí no estudo da música na cultura, ou como cultura, e por aí vai, que é o conceito de autenticidade, né, daquilo que é autêntico, aquela cultura que é autêntica. E isso esbarra numa questão de como categorizar
as músicas, e a indústria cultural, ela se ocupa de categorizar os tipos de música também, né? Então, a Ana Clara falou aí que essa própria música utiliza o ritmo funk, mas também não está tão claro assim, né? Então, eu estava lendo um texto de um outro etnomusicólogo chamado Martin Stokes, e ele fala que o problema da categorização é que, muitas vezes, a categoria em si, ela é muito mais precisa do que o próprio conteúdo da música. Então, a maneira como uma música é categorizada diz muito mais, não sobre a música, mas sobre a categoria e como essa categoria está sendo utilizada. Então, assim, o Stokes, ele é um cara que trabalha na Irlanda, e ele fala muito de conflitos étnicos e tudo mais, claro, dentro de uma realidade europeia, né? Debates epistemológicos em ciências sociais. Show. Eu tô chegando nessa área agora. Aí, com o Stokes, ele problematiza como que o conceito de autenticidade ele vai ser apropriado por discursos políticos, ideológicos, claro, para sustentar conflitos, para sustentar guerras mesmo, né? E a cultura, ela, ao longo dos últimos 200 anos ou mais até, ela também tem sido instrumentalizada para fins políticos, né? Ela é sempre instrumentalizada, né, para fins políticos. Agora, cabe a nós, né, como professores e cidadãos, e vocês como pessoas que estão num processo de educação, desenvolver o quê? Um pensamento crítico para poder julgar os projetos políticos, né? Então, assim, antigamente, um dos primeiros paradigmas da etnomusicologia era ainda um paradigma muito colonialista. Então, assim, estava dentro de um pensamento que era de evolucionismo cultural, né? Então, isso que a Ana Clara falou, né, de tem a cultura e tem o funk que não é cultura, que não sei o quê, né? As pessoas literalmente sustentavam o estudo da música, chamava, ao invés de etnomusicologia, chamava musicologia comparada, mas sustentava isso como uma maneira de conseguir identificar estágios primitivos de cultura. Claro, era um alemão, um sujeito alemão chamado Erich Maria von Hornbostel, adoro esse nome, né, porque tem bosta no nome já, e aí o cara, assim, ele sustentou meio que a criação de todo um ramo acadêmico com essa premissa de identificar, né, já que era um alemão, então a música alemã era o ápice do desenvolvimento cultural, mas aí o cara acreditava que havia uma escala evolutiva, assim como Darwin, né, pensou no conceito da evolução das espécies e não sei o quê, mas para ele era uma teoria evolutiva. Então, estudar a música de povos primitivos era estudar como é que era estudar estágios primitivos da cultura. Isso, obviamente, não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, porque a cultura de um povo em África, ou a cultura das pessoas que moram no Rio, primeiro que, assim, cultura é um negócio dinâmico, não é, essa é a cultura autêntica desse lugar, né?
Não existe isso. A cultura está sempre mudando. E segundo que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem a cultura dos povos, né, de África, dos povos daqui, a cultura dos povos europeus. Não é uma questão evolutiva, né, que dialoga muito com essa coisa, isso não é cultura, precisa evoluir, que não sei o quê. E hoje em dia a gente ainda carrega muitos desses preconceitos, né? Sim. Essa ideia de uma alta cultura e de uma baixa cultura, por exemplo, que as pessoas que não estão ligadas ao que seria alta cultura adoram falar disso, inclusive. Sim. Gera uma série de contradições, né, às vezes. E é interessante, você falou mais cedo, né, que as categorias de classificação, esse aqui é o estilo tal, esse é o estilo A, esse é o estilo B, tem a ver também com esse desejo também esse desejo de categorizar tem a ver muitas vezes com uma lógica de colocar as coisas numa caixinha, né? O que é melhor, o que é pior, o que é mais evoluído ou mais primitivo, o que é mais adequado ou não, o que é mais complexo ou não, o que é mais sofisticado ou não, e de que lugar que a gente pode julgar isso tudo, né? Também eu gosto que a gente estude, por exemplo, essa crítica que vem a partir da indústria cultural, mas para a gente também ver o quanto que quando a gente simplesmente descarta algo porque é comercial, é uma coisa meramente comercial, não sei, me soa uma crítica também, às vezes, muito superficial também, né? Da onde que a gente está dizendo que a coisa é só comercial, né? Ela é um conjunto, né, de elementos, então, muitas vezes, né, a arte da Anitta, por exemplo, que é um conjunto de pessoas ali trabalhando, né, poderia ser lida, né, desde esse lugar aí dos teóricos da indústria cultural como uma arte muitas vezes comercial, que entrega só aquilo exatamente que o público quer ver e quer ouvir. Só que quando a gente vai ver na prática hoje, assim, claro, a Anitta, ela tá para muito além do seu próprio público, dos fãs, que também estão ali sempre. Eu fui ver, né? O fã-clube está sempre discutindo, tem 1000 reações aos vídeos dela, e as pessoas fazem um monte de especulações, e tem uma série de interpretações, né? Acho que esse é um ponto bacana, né? Nós, enquanto sujeitos de cultura, também não somos só consumidores, não somos consumidores passivos, na verdade, né? A gente está interpretando ativamente tudo e reivindicando, inclusive, dos artistas determinada coisa e querendo determinada arte, querendo de uma certa maneira. Então a coisa é muito diversa, muito múltipla, mesmo naquilo que está realmente no top da parada, mesmo aquilo que é mainstream, né? Aquilo que se tornou ali o beat que vai fazer sucesso, mas ele já é uma apropriação, uma sampleada, um hackeamento também de um monte de coisa, né? Então, às vezes a gente vem com uma crítica assim muito linear, né? Não gosto de tal coisa porque tal coisa é só um clichê, só que na verdade assim, o que não é, né? Assim, e aí o Tchaikovsky também depois de 100 e poucos anos também não virou um clichê, não estou querendo botar a coisa, mas assim, inclusive quando a gente para ouvir o Tchaikovsky hoje, né, a gente fala assim, essa melodia é super clichê, só que assim, na época, de repente, não era, né? Então, isso é importante pensar, né, que todas as culturas, na música, inclusive, elas têm a ver com a moda. A moda, ela está sempre presente, e a cultura vai e vem também, a moda, ela dura um tempo e acaba, ou depois é retomada, é relida, né? A tradição, ela está lá, ela é relida, ela é redirecionada para outros patamares, né? E a coisa pode ser sempre muito rica. Para que a gente colocar um teto, né? Eu fico também querendo, assim, com a filosofia ou com a etnomusicologia ou com as ciências que vão estudar as artes, a cultura e a música, não colocar um teto assim do tipo, agora eu vou ser aqui o juiz do que é bom, do que não é, e vou então me livrar daquilo que é uma cultura então nociva, ou que não edifica, ou que não é boa, ou que... Eu acho que a gente tem que estar sempre aqui disposto a pensar e a curtir também, a apreciar as coisas, enfim, de diferentes maneiras, né? Que é o que a gente faz na cultura. A cultura não é uma coisa só, não é a cultura com um grande C maiúsculo, né, Rude? Enfim, falei um monte de coisa. Eu acho que tem coisas muito importantes aí. Eu volto a dizer, eu acho que a gente precisa estudar os processos por trás de uma música,
né? E existem vários processos. Existe um saber que é de tocar o instrumento, de cantar, de compor e tudo mais, que tem uma linguagem própria, né? Mas existem os processos sociais e culturais por trás, né? Como o Pedro estava falando, eu estava lembrando, né? Aquela, né? O ato de refletir e contradizer as tensões do tempo, do seu tempo. Então, isso não necessariamente passa por uma questão de sofisticação técnica, né? Às vezes uma música tecnicamente muito simples, né, pode refletir com grande êxito, digamos assim, um problema muito relevante num grupo de pessoas, numa sociedade, num povo, né? Ao passo que outra música cheia de sofisticação técnica pouco vai dizer, né? Pouco vai dizer. Também estou preocupado com essa hora aí, né? Tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. E a gente dominou aqui a conversa também, né? Ana Clara falou um pouco. Pois é, eu também ia perguntar, aproveitar que o pessoal está aqui agora, ao vivo aí, se alguém já ouviu lá o material, ou leu o material. Algumas pessoas me procuraram para perguntar sobre a tarefa final, que também tem a ver com isso, né? Com reinterpretar como é que diferentes manifestações culturais reforçam estereótipos, ou como é que elas também são capazes de contestar estereótipos, né? A cultura ela é muito dinâmica, ela pode estar comprometida com uma certa ordem ou até com a contestação disso, ou então ela pode ser ambígua, né? Ao mesmo tempo que contesta algumas coisas, reforça outras, né? E aí deixei também para vocês duas opções, né? Ou interpretar lá os curta-metragens do Zósimo Bulbo e da Yasmin Tainá, né? O Alma no Olho e o Cabela, ou então escolher outra obra, e aí pode ser música, pode ser série, episódio, né? Filme, qualquer outra referência, para também fazer essa discussão sobre os estereótipos, como é que os estereótipos estão ali repensados ou mantidos, né? Mas a ideia é a gente pensar as saídas aqui também, né? Pensar como é que uma obra de arte, uma obra da cultura, nesse sentido, ela pode ser potente para contestar uma certa imagem solidificada que a gente tem das pessoas, né? Aí, nesses termos que a gente mencionou também hoje, né? De raça, de gênero, dá para pensar também outras representações, né? De sexualidade, né? A gente vê isso, né? Os estereótipos, né? Nas novelas, de quem é que se comporta como, com quais trejeitos, o sotaque, né? O sotaque do ator do sul ou do sudeste do Brasil imitando o sotaque nordestino, que são muitos sotaques, na verdade, né? De várias localidades. E por aí vai, né? Coisas que a gente já... E é interessante pensar isso, né, Rude? Assim, e pessoal, né? A gente não está só consumindo todos esses estereótipos e sendo moldado por eles assim passivamente. Também, em vários momentos a gente está sendo, de certa maneira, o resultado disso tudo que vão empurrando na gente, como a indústria cultural vai empurrando. Só que a gente também está interpretando, a gente também tem uma capacidade de reler criticamente, não só aqui no espaço formal da escola, mas em vários espaços, né? As pessoas elas debatem, contestam o sentido das coisas, o significado das coisas. Então, às vezes, aquela representação que é super clichê, super estereotipada, ela já não cola mais para todo mundo. Ela vai sendo... Então, é também interessante pensar como é que a cultura ela é dinâmica nesse sentido, né? Da crítica, da reinterpretação, de você pegar uma mesma coisa e distorcer aquilo para levar para outro lugar e para refazer, né? Para recriar e transforma e sampleia, e aí, enfim, o céu é o limite, né? Nem é o limite. Eu queria mostrar um trechinho do livro que eu estou lendo, que eu achei muito, muito bacana, que ele traz esse clichê, estamos falando de clichê aí, traz o clichê que a música une as pessoas,
E aí ele desmonta um pouquinho isso. Eu vou tentar traduzir assim meio simultâneo aqui. É o Martin Stokes ainda, tá? Ele diz assim: na região do Mar Negro, na Turquia, meus informantes constantemente me diziam que a dança Horon brings us all together, nos une a todos, entre aspas. A paz global foi imaginada como uma dança Horon, esse estilo de dança, que se espalhava pelo mundo todo. O que eu lembro, no entanto, foi uma série de eventos dramáticos. Um homem sendo alvejado no estômago enquanto dançava do lado de um rival numa briga, e umas semanas depois, um rapaz dançando do meu lado, sendo espancado até quase perder os seus sentidos por uma senhora, uma velhinha, com um pedaço de madeira do lado do tamanho de um tronco, porque aparentemente esse rapaz estava de olho na neta dela. Esses eventos de dança, de fato, parecem não contemplar essa suspensão temporária dos limites, né, das cercas diárias entre grupos que competem, homens e mulheres. Pelo contrário, isso acabou trazendo pessoas que estavam antes separadas por limites culturais com uma proximidade explosiva. Então, ele traz essa... Desculpa aí minha tradução meio meia boca, mas ele está justamente desmontando essa coisa de que a música traz as pessoas, une as pessoas, quando, na verdade, isso tudo pode ser instrumentalizado para outros fins. Instrumentalizado de muitas formas, né? Pode apontar em muitas direções, né? Não só nessa unidade cultural, né? União. E é isso também, né? É o que fizeram da música, né? Fizeram de certos aparatos culturais esses instrumentos, né? De coesão nacional, de um grupo e tal. Mas, às vezes, a música pode causar discórdia, né? Inclusive de morte, né? Inclusive, é isso, né? Pode gerar problemas, né? E claro que não é a música que causou aquilo, mas ela, enfim, já no contexto também de violências e tal, né? Ela pode ser ali o motivo alegado, né? De disputas, né? Então, a cultura ela é muito dinâmica. Acho que é isso que a gente está reconhecendo aqui, né? Não tem uma coisa ali dada, né? A cultura ela não é... A gente tende a tentar desnaturalizar o mundo, né? Fazer o debate sobre natureza e cultura e tentar dizer que as coisas elas não são, no geral, né? Nosso comportamento humano não é da ordem da natureza, digamos assim, né? Muito menos determinado por uma biologia prévia, embora tenha toda essa contribuição hoje, toda essa lógica da genética, do DNA e cada vez mais caminha, de repente, para novos determinismos aí das novas ciências. Mas a gente tem um debate nas ciências humanas e sociais que fala muito da cultura, né? Que os fenômenos eles são culturalmente dispostos e tal. E aí tem um risco, né, de fazer da própria cultura uma nova natureza, né? Daquilo que se entendia que era natureza também, né? Que a natureza, aí o ponto, na verdade, desculpa essa volta toda, mas assim, nem a cultura nem a natureza são estáticas, né? Nem a cultura nem a natureza são uma coisa que está ali fixa, né? A gente é que tenta fixar, e aí bacana que você trouxe isso, Rude, das categorias, eu acho isso muito importante.
porque a gente está sempre categorizando o mundo, seja com tecnologias tipo Google Meet, Google Sala de Aula, escola, hospital, matemática, filosofia, tudo é categoria, né? Tudo é categorização do mundo. A gente vive num mundo que é feito de categorias. E essas categorias, elas estão criando esse mundo, elas estão reinventando a tempo todo mundo. Elas dizem muito menos sobre o que o mundo é em si mesmo, digamos assim, né? Do que elas estão produzindo esse mundo. E a gente, enfim, para mim, esse debate também, ele leva a gente a pensar o quanto que a gente tem esse poder também, enquanto sociedade humana aqui, de recriar, de reficcionar o mundo, né? Se o mundo foi inventado de um certo jeito, disposto de um certo jeito na cultura, e a cultura é muito dinâmica, quer dizer que ele pode ser reinventado, quer dizer que a gente pode contestar, sim, essas categorias que chegaram até agora, porque elas não são a verdade última, a verdade absoluta, a verdade última de quem nós somos, né? Eu tenho estado estou tentando brigar muito com esse compromisso aí. Inclusive, a gente vai debater isso agora também na aula do sexto período aqui com o Krenak, Maneiro. tentando pensar um pouco o que seria a humanidade para além dessa humanidade que a gente pensa ser, né? Enfim. Isso é por isso que também há uma luta pelo próprio estabelecimento e pelo próprio reconhecimento das ciências humanas e sociais como ciência, né? Porque o que faz uma ciência humana? Ela, além de outras coisas, ela cria interpretações, ela cria leituras de mundo, leituras da realidade, né? O Pedro falou aí de um ponto em comum entre a cultura e a natureza. São dinâmicas, são caóticas, no sentido de que é difícil prever, porque um pequeno acontecimento pode gerar mudanças significativas, né? E aí o papel das ciências humanas, muito mais do que determinar um evento social ou um evento, uma subjetividade, é interpretar, gerar uma interpretação, gerar uma leitura. A gente se relaciona assim. A gente interpreta o que o outro fala. Isso aqui, trazendo para a nossa escola, gera altos debates, né? Porque a pessoa não soube interpretar o texto da questão da prova, a pessoa não soube interpretar o problema de matemática e o problema de física, e aí usou a fórmula errada, né? Quantos de vocês já não devem ter ouvido uma correção de um trabalho, né, ou de uma prova, que não tocou na questão da interpretação do texto. E é isso. Isso é até um meme na internet, né? Não faltou não sei o quê, faltou interpretação de texto. Esse tempo todo agora as pessoas fazem referência a isso, né? De que tinha que ter um curso de interpretação de texto para tweet agora também, para meme, né? Porque é complexo, né? A nossa linguagem ela é muito complexa. A gente trata isso que é bacana a gente pensar como é que a cultura ela tem mediações, né? Ela tem aparatos, ela tem instrumentos, né? Ela tem a indústria cultural, toda essa cultura digital hoje também, né? E a gente acaba não percebendo isso, a gente naturaliza essas mediações e não percebe que elas também são importantes, né? As ciências humanas, por exemplo, são mais uma ferramenta, né? As ciências em geral a escola é uma ferramenta, né? Para interpretar o mundo, né? E a gente parece que, não sei, que esquece isso, que a gente também precisa questionar e problematizar também as nossas ferramentas de interpretação, né? Numa forma muito rica, muito ampla. E a gente, às vezes, se lança, né, em altos debates, inclusive as pessoas brigam, não conversam, né? Elas brigam umas com as outras para ver quem tem a verdade, ou não se abrem, né? Muita gente não se abre para ouvir de fato o outro. E aí a gente fica ali também perdido porque a gente não percebe aquilo que é a ponte entre um e outro, né? O que está fazendo a mediação, né? Como que as imagens, os discursos, as verdades, as músicas, tudo estão sendo dispostas para nós, né? Nossas formas de
de interpretar o mundo, né? Então tem, enfim, a interpretação e acho que a meta-interpretação, né? Interpretar a interpretação também, acho que esse é os caminhos, né, que não para, né? Não tem um teto mesmo, né? A gente é capaz de pensar criticamente sem limites, né? Só que, infelizmente, a gente também é vetado muitas vezes, é censurado, é impedido, ou então impedido não por aquele gesto da censura clássica do censor da ditadura militar que ia lá e barrava mesmo a letra da música e impedia que aquilo circulasse. A gente hoje tem algoritmos que são algoritmos que muitas vezes são vendidos para nós como números, como matemática neutra, pura, objetiva, que não tem não está ali comprometida com valores, só que na verdade está, né? Os algoritmos eles também vão moldando nossa subjetividade também de maneira programada, né? E a gente não percebe essas coisas muitas vezes. Quer dizer, a gente percebe, porque a gente está falando disso e cada vez mais as ciências estão estudando, né? Como que os números têm um efeito social, e tudo acaba se combinando, né? Eu vejo mesmo muita conexão entre tudo. A gente começou falando do clipe da Anitta, mas a gente está falando da nossa subjetividade, a gente está falando de quem nós somos diante dessas manifestações da cultura. Aqui o clipe da Anitta foi um dos exemplos, que é um exemplo de muito destaque, né? Em um mês, o clipe dela foi lançado e tem 25 milhões de visualizações, eu acho, só no YouTube oficial dela, mas nem fui ver quanto que a música foi ouvida no Spotify, ou quanto que outras páginas replicaram aquilo e aquilo ali. Tem um alcance muito grande. Então, a gente também escolheu esse tema para debater, esse ponto de partida, porque ele tem um alcance muito grande, até quem não é fã diretamente, até quem não acompanha diretamente, acaba ouvindo falar e, beleza, eu sei que a Anitta lançou um clipe e tal, e as pessoas fizeram um meme ali com o ônibus que tinha Girl From Rio, todo mundo, um monte de gente pegou aquilo, fez outras imagens, falando de vacina, falando de política, falando de futebol, falando, né, e aí o poder do meme também, né, na cultura, sei, viajando aqui um pouco, pedir para o pessoal também, que alguém quiser falar, a gente também caminhando para o final, porque o tempo já estourou, na verdade. E se alguém quiser falar algo, abrir aí, ou escrever, fica à vontade ainda, se não. E Rude também aí, 23 milhões de reproduções no Spotify. Doideira. Não é pouca coisa, não. Eu vou passar a vida inteira e a minha obra não vai chegar nem a. Muito doido, né, pensar isso, né? Isso é interessante, né? Não como um problema, né, mas só como um fato, né, o alcance, né, como é que o alcance de algo, o alcance, enfim, do filósofo famoso é muito maior, né, do que o alcance do professor aqui na escola básica e tal. É a questão de alcance, né, nem fez tanto sucesso, olha só a avaliação, né, da Ana Clara, né, 23 milhões nem ia fazer tanto sucesso, né, como é que é porque o sucesso mesmo é quanto, Ana Clara? Quanto quer fazer tanto sucesso? É comparado aos outros clipes da Eu própria quis Anitta. dizer, comparado a outros trabalhos dela. Há um tempo atrás, ela fez uma estratégia onde ela lançava músicas em vários idiomas. Era tipo uma música por mês, com um clipe. E aí, enfim, quando fazia sucesso lá fora, foi aquilo que eu falei. Era aprovado aqui dentro. Aí os números batiam muito altos. Muito mais altos do que esse Girl From Rio. Tipo, o remix, se eu não me engano, tem menos de uma semana que foi lançado o remix do Girl From Rio e tá quase batendo o número da música mesmo, original, porque tem um cantor americano fazendo um rap da música. Aí fez mais sucesso do que só a Anitta. Interessante. Várias estratégias, né? De colocar a coisa mesmo no top mesmo, mas até é isso, até dentro do top tem as suas gradações, né? Mas é impressionante o alcance, mesmo assim, né? Esse alcance por vários caminhos, né? Que um artista ou um conjunto de artistas, ou no caso uma empresa, né? Uma empresa, que é isso, a gente tem que reconhecer, né? Esses grandes artistas, eles têm muitos outros grandes artistas junto, né? Sandy Júnior, né? É sempre uma banda gigantesca de músicos super competentes segurando ali o som junto, não é só os dois ali cantando, né? Ter essa noção também é importante, né?
E isso, né, também, de que alguns artistas ganham muito destaque e ganham recursos, e, né, que são clássicos aí, Caetano, Gil, Chico, por exemplo, foram grandes estrelas, e as bandas ali e tal, populares e tal, parece que tem muito menos, né, nunca ninguém ouviu falar, e aí é mais difícil, né, fazer um trabalho autoral. E acho que a gente precisa desconstruir muito essa ideia de sucesso, né, de obter sucesso. Tem uma cantora que eu estou gostando bastante aqui, que a minha companheira descobriu, e que é a Juliana Linhares, que é uma cantora que ela cantava naquela banda chamada Pietà, canta ainda, mas ela se lançou em carreira solo. E é uma artista, ela lançou um disco pelo patrocínio da lei... Aldir Blanc, isso, obrigado. Pelo patrocínio da lei Aldir Blanc, assim, ela não tem grande patrocínio de grandes gravadoras, grandes lançamentos, uma empresa tal qual a Anitta, e tem uma música de um clipe que ela acabou de lançar, que a letra eu acho fantástica, diz assim: quem explode é bombinha, eu quero é cantar para os meus, deixa que eu mesmo decido que rainha sou eu. E segue a letra. Então, a gente tem que parar de achar que o artista que deu certo, né, é o artista que faz sucesso nacional, internacional. Ora, o artista que dá certo é aquele artista que trabalha e obtém o seu sustento e sustenta a si próprio, a sua família, né, compra suas coisas, né? O que é um professor de sucesso? O que é um filósofo de sucesso, né? Acho que a gente precisa se dar o luxo de ouvir as pessoas sem precisar passar por uma validação, né? Voltando àquela questão da validação de uma indústria, né? Então essa pessoa tem 23 milhões de visualizações no vídeo no coisa que não fez tanto sucesso, é porque é uma pessoa que vale a pena ser ouvida. No caso da Anitta, com certeza vale a pena ouvir, mas vale a pena ouvir outras coisas também, né? Sim. Gente, a gente poderia ficar, na verdade, o dia inteiro aqui Pois é. Eu já estou pensando um montão de coisa, mas acho que temos que encerrar pela hora, pela combinação, pelo respeito também a vocês mesmos, alunos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e ao professor Rude aqui, parceiro de trabalho, de pensamento, de sucesso, desse nosso sucesso aqui, que depende de vocês, né? Para mim, pensando agora, junto com vocês aí, o sucesso da educação, para mim, é o contato com o aluno, né? Pensar junto. E nesse momento, sem a escola presente, tem sido muito difícil sucesso. Eu tenho sentido aí que essa escola digital, ela não sei, ela produz fracassos de um jeito muito complicado. Mas, Mais do que a anterior, mais do que a presencial já produzia. O problema é quando o fracasso é o sucesso, né? Quando as pessoas, os gestores da política querem exatamente isso, né? E eu não quero. Eu quero outra coisa. Eu não quero ser validado pela indústria, né? Eu quero contato, né? Quero que a gente possa pensar junto e fazer outra sociedade junto. Então, agradeço aí, valeu, Ana, Clara. É isso aí. E obrigado aí a participação, a presença de cada uma que estava aqui agora, Eren, Júlia, Fernanda, Érica, Gustavo, Elson, Sanderson, Emanuel. Beleza? É isso, né? Li todo mundo que está aqui presente hoje agora. E a gente vai deixar esse vídeo disponível. Eu vou encerrar essa gravação, então. Obrigado aí, então, mais uma vez, ao professor Rude, trouxe uma contribuição ótima. Vai ficar salva aí, compartilhada para outras pessoas, para outro momento. Valeu, pessoal. Show. Obrigado.